de Santa Catarina, Carol Detoni, que repercute conosco essa prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Deputada, boa tarde, bem-vinda à CNN. A gente quer as primeiras impressões da senhora, como recebe essa notícia da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e como vocês, aliados de primeira ordem do ex-presidente da República, planejam estratégias daqui para frente. Boa tarde a todos. Então, nós fomos surpreendidos de forma absolutamente negativa com essa prisão. Consideramos essa prisão extremamente arbitrária. Estive analisando juridicamente a decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes e digo para vocês, os três fundamentos principais para a tomada dessa decisão da prisão preventiva não se sustentam. Primeiro, estava acompanhando aí o comentário de vocês com relação à convocação do Flávio Bolsonaro. Se nós pegarmos a Constituição, está no bojo dos direitos fundamentais de qualquer indivíduo, direito de reunião, direito de manifestação, direito de livre manifestação do pensamento, inclusive de manifestação religiosa. Ou seja, essa vigília que agora está aparecendo, inclusive ali a portaria da onde reside o presidente Bolsonaro, já estive nessa portaria. Ninguém consegue entrar por essa portaria, a não ser com autorização. Quando fui visitar o presidente Bolsonaro com autorização do ministro Alexandre de Moraes, dessa portaria até a casa do presidente Bolsonaro tem mais de 1 quilômetro de distância. Ou seja, se realmente haver um perigo de fazer essa vigília em oração para o presidente Bolsonaro, que eu acredito que não, porque é um direito fundamental de qualquer cidadão, por que então o ministro Alexandre de Moraes não mandou se deslocar essa reunião para outro local? Né? Por que ele não tomou essa providência antes de ter tomado, ou por que ele não reforçou a segurança do local se ele achou que era um perigo? Então nós entendemos que esse primeiro argumento, ele cai por terra. Da mesma forma, os demais argumentos, ali foi citada a questão, nessa decisão judicial, né, a questão da Carla Zambelli, do Ramagem, que teriam se evadido do país para não ver cumprida a lei penal brasileira. Nós entendemos que o Bolsonaro não pode ser punido por uma conduta de terceiros. Não há uma previsão no Código Penal que diga, o presidente Bolsonaro, porque a Carla fugiu, porque o Ramagem fugiu, significa que ele vai fugir também, quando não há nenhuma prova nos autos, nem na decisão, de que isso teria uma ligação direta com a conduta do Bolsonaro. A pena de uma pessoa não pode passar para outra, isso se chama princípio da individualização da pena no direito brasileiro, da individualização da conduta, eu não posso pagar por algo que outra pessoa fez. Então esse argumento também cai por terra. E por fim, com relação à tornozeleira eletrônica, que é o que todo mundo está falando, né? Pessoal, se houve 00:08, como está na decisão, um indicativo de que havia uma possível violação da tornozeleira eletrônica, por que esperar até 6 da manhã uma decisão judicial para poder entrar na casa do Bolsonaro? Se você tem uma violação à tornozeleira eletrônica, isso configura um flagrante delito. E os policiais que estão na frente da casa do Bolsonaro poderiam ter entrado para prender ele em flagrante. Ou seja, esse argumento de que haveria uma violação à tornozeleira também não se justifica. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que nós entendemos que sim, é uma perseguição. Acabamos de ouvir ali comentários, né, que, com o devido respeito, questionaram a decisão judicial. Não é crime no Brasil. Questionar um sistema de perseguição da oposição não é crime. Por isso que nós dizemos, Bolsonaro é um preso político, porque nós não temos nenhuma prova cabal nessa decisão de que havia uma iminente prova concreta de que ele estava para fugir. Como é que um homem acamado, preso numa domiciliar, com vigilância 24 horas por dia, né, com tornozeleira eletrônica, iria fugir? Não tem fundamento. Então, no meio dessa decisão judicial, a gente percebe que ela já havia sido tomada no dia 21, já havia manifestação do PGR, quando o PGR fala que, diante da iminência do trânsito em julgado da condenação do suposto golpe, ele aconselha que ele seja recolhido à prisão. Então, na verdade, é uma verdadeira confusão, uma mistura dos dois processos, né? Salientando que vocês já falaram a manhã inteira sobre isso, que eu estou acompanhando também no noticiário. Esse processo que ensejou a prisão do Bolsonaro, ela não vem do processo do suposto golpe, mas vem da investigação contra o Carlos, o Eduardo e contra o Paulo Figueiredo, mas nós entendemos que é mais um capítulo de perseguição política, é sim mais uma manifestação desse autoritarismo judicial que estamos vivendo hoje por parte, especialmente, do ministro Alexandre de Moraes.
Deputada Carol Detoni, eu queria voltar nesse ponto que a senhora traz para a gente da tornozeleira eletrônica, porque o que está sendo colocado é uma correlação entre a tornozeleira eletrônica e o ministro Alexandre de Moraes fala também num eventual risco de fuga. Ele deixa isso subentendido na decisão dele, diante da previsibilidade que teríamos uma vigília na porta do condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro na noite de hoje. A gente tem informações também sobre uma preocupação de que essa prisão fosse iminente, né? Aguardávamos, inclusive, o chamado trânsito em julgado em relação à ação penal do qual ele foi condenado a mais de 27 anos de prisão. Essa violação da tornozeleira eletrônica, na avaliação de vocês, independente do procedimento que foi adotado exatamente no momento, foi por volta da meia-noite, meia-noite e 8, diz a decisão do ministro Alexandre de Moraes, não seria um argumento que provocaria uma prisão, mesmo que não necessariamente naquele momento, durante a madrugada? Olha, então, como você falou, ele deixou subentendido na decisão. Toda decisão judicial deve ser fundamentada necessariamente e deve ter evidências e provas cabais para você poder fazer uma prisão preventiva. O que a gente vê ao longo dessa decisão judicial são ilações e não evidências. Ilações, com a possível fuga da Carla, com a possível violação da tornozeleira, quando, na verdade, a gente percebe que os policiais, pelo que eu vi na Folha de São Paulo agora, entraram na residência, trocaram a tornozeleira para não ter esse problema, ou seja, o problema foi superado. Não havia motivos assim de risco iminente, até porque, repito, da portaria onde seria feita a vigília até a casa do Bolsonaro, nós temos uma distância de mais de 1 quilômetro. Cadê o iminente perigo? Cadê o risco sério? Então, eu estou repetindo os argumentos porque realmente eu vejo que é frágil essa decisão judicial. Ela não tem uma prova pericial da tornozeleira, uma auditoria do que disse a Polícia Federal com relação a isso. São apenas conjecturas de que ele poderia fugir porque teria um aglomerado de pessoas na frente da casa dele, que não é na frente da casa dele, é a 1 quilômetro de distância. Então, eu considero que são provas realmente frágeis e que realmente estamos diante de uma iminente perseguição, uma flagrante prisão política, perseguição política a toda a direita, né? E outra coisa, cadê as provas da violação da tornozeleira eletrônica? Eu devolvo essa pergunta. Onde está na decisão judicial que realmente está comprovado que houve uma violação da tornozeleira eletrônica que justifique uma prisão quando tem polícia 24 horas por dia, sim, na frente da casa do presidente Bolsonaro? Devolvo essa pergunta porque, para mim, não ficou claro na decisão judicial. A informação que a gente tem só para pontuar aqui é que vai passar por uma perícia. A SEAP está fazendo um relatório que deve ser entregue, portanto, à Polícia Federal sobre esse ponto que a senhora coloca. Eu queria conversar sobre o futuro político do bolsonarismo, deputada. A gente tinha uma série de petições, essas petições foram apresentadas ainda ontem para que o ex-presidente Jair Bolsonaro se reunisse com uma série de aliados de diferentes estados. Havia uma expectativa de que nessas reuniões ele pudesse perpassar orientações, aquilo que ele pensa sobre o projeto político do bolsonarismo em 2026. Como fica isso agora com Bolsonaro preso, deputada? Então, a gente percebe, assim, Bolsonaro tem que sair da vida política, da vida social, preso domiciliarmente. Bolsonaro recebe meia dúzia de visitas. Ele não pode aparecer, ele não pode falar, ele não pode se comunicar por qualquer meio e ele não pode sequer conversar com pessoas. O que querem é a morte política do presidente Bolsonaro e, quiçá, sua morte física, porque com o estado de saúde que ele está apresentando, e eu fui pessoalmente verificar o drama que ele vive, soluçando, vomitando constantemente, ele não tem condições de ser preso na Papuda. Aliás, o presidente Lula foi preso na Superintendência da Polícia Federal no Paraná. Então, a Polícia Federal do Paraná, que é uma superintendência regional, tem condições de receber o presidente Lula, mas aí, em Brasília, que tem o maior staff da Polícia Federal, não tem condições de receber o presidente Bolsonaro para ficar preso, tem que ir para Papuda, que é o que se fala correntemente. E isso é, para mim, uma morte política e talvez até a morte física, porque ele está, sim, debilitado, decorrente de uma facada que até hoje não sabemos quem foi o autor. Então, a gente vive numa democracia relativa em que realmente o futuro político do país está sendo, principalmente na política, está sendo alijado quando a oposição é alijada. Nós já não vivemos numa democracia
quando o principal líder de direita, que, na nossa opinião, juridicamente fundamentada, sobre um processo nulo, não cometeu crime algum, foi condenado por um sistema, por um aparato judicial onde juízes eram parciais, porque um juiz que é vítima e julgador e investigador ao mesmo tempo não é um juiz apto para julgar um processo, esse processo é nulo. Então nós temos uma condenação absolutamente nula que serviu para tirar o Bolsonaro da vida política. Agora, o legado do Bolsonaro, que nem você me pediu, é um legado que tem muitos frutos, porque o presidente Bolsonaro, ao contrário de vários outros líderes, como é o caso do Lula, ele tem várias lideranças que ele legou para o Brasil. Nós vemos o Tarcísio, nós vemos vários deputados, Nicolas, o Gayer, a Bia Kicis, o Zucco, Bilinski, vários outros políticos estão se destacando nacionalmente como lideranças políticas, e sobretudo o Tarcísio, né, que é uma liderança política criada pelo presidente Bolsonaro, que pode vir a ser um presidenciável. A própria Michele Bolsonaro, na minha opinião, tem um carisma popular fantástico que pode ser sucessora. Então, o que eu entendo? Eu entendo que o Bolsonaro, mesmo que tentem apagar a sua existência política, ele deixou e tem um legado. Mas, na nossa opinião, tirá-lo da vida política, isso sim é um golpe, porque o Bolsonaro é a maior liderança de direita hoje no país. E fazer o que estão fazendo com ele é sim um preso político, é sim um crime político, e não deveríamos ter crimes políticos numa democracia verdadeira. Por isso que a gente chama de democracia relativa. A gente agradece a participação da deputada federal do PL de Santa Catarina, Carol Detoni. Muito obrigada, deputada. Até uma próxima. Obrigada, um grande abraço.